E foi em 2018 que as coisas voltaram a mudar de uma forma um pouco mais radical. Então eu estava nessa rotina de clínica e também atendimentos domiciliares, que eu acho que a grande maioria de terapeutas assim, tem essa experiência. E ao longo da minha formação no hospital, então na minha especialização, eu comecei a criar esse interesse de conciliar o meu trabalho, de repente, com algum voluntariado ou com alguma experiência em lugares diferentes. Então a minha experiência na Bahia foi uma experiência assim, num lugar diferente, né? Com uma população que tinha outras demandas. E aí, em 2018, apareceu uma outra oportunidade. Então, desde o começo, acho que depois que eu tinha me formado, não lembro muito bem quando, eu tinha tentado fazer um contato com os Médicos Sem Fronteiras, que não tinha dado em nada. E aí, em 2018, apareceu essa oportunidade. Eles estavam recrutando um fisioterapeuta, ainda nessa área de trauma e de ortopedia, né? Então, eu acabei fazendo parte do processo seletivo deles e acabou dando certo de uma forma extremamente rápida. Então, eu lembro que eu fiz o processo seletivo em maio, finalzinho de maio, e no começo de julho eu estava rumando ao Iraque, onde eu passei 7 meses no hospital de reabilitação lá, e foi uma das melhores experiências da vida. Conta um pouquinho dessa experiência pra gente. O pessoal que aspira, né, participar de um projeto como esse, é um projeto social do Médicos Sem Fronteiras, é um projeto voluntariado, que você falou, né? Então, como é que é a seletiva? É processo seletivo para quem quer se aplicar e ter essa experiência como você teve? Como é que funciona? Bom, então, os Médicos Sem Fronteiras, eles são uma organização não associada a nenhum governo, né? Eles são independentes. Eles sobrevivem basicamente de doação. Inclusive, atualmente, com o Covid, eles estão fazendo um trabalho aqui no Brasil super legal, em Manaus, em diversas tribos indígenas. Eles também conseguiram autorização para prestar essa atenção à saúde que está super difícil atualmente, né? Eles têm um processo seletivo, tem alguns pré-requisitos que, em alguns momentos, parecem um pouco chato. Então, eles pedem algumas proficiências em idiomas, eles pedem vários anos de experiência. E não é um projeto social, exatamente. Então, é uma organização muito bem estabelecida e que tem os projetos em diversos países, geralmente países que apresentam algum contexto muito crítico, seja por algum desastre natural ou algum conflito, pode ser um conflito armado ou algum conflito, por exemplo, de refugiados, movimento muito grande de pessoas, né, de um lugar para outro. Enfim, geralmente tem a ver com conflito armado também. São regiões vulneráveis em geral, né, e onde o sistema de saúde desse lugar, ele não está conseguindo dar conta dessas demandas. Então, Médicos Sem Fronteiras, ele sempre entra como uma fonte de suporte adicional. A ideia é que eles não fiquem o tempo todo, então não é prestar atenção no lugar do sistema de saúde da região original, mas sim ser um suporte enquanto essa região não consegue prover o cuidado suficiente para a população. Então, geralmente, a nossa atividade como expatriado, né, então eu estava lá como uma expatriada, vindo de outro país para atuar no Iraque, a minha atuação era de coordenação. Então, é muito raro que quando você é chamado para ir para outro país, você atue diretamente com pacientes. Geralmente, você é chamado para treinar uma equipe e acompanhar essa equipe por um tempo, a fim que ela se torne independente e eventualmente consiga continuar os seus serviços com as pessoas que estão lá dentro daquele país e ser mais sustentável. Bom, então foi mais ou menos isso. Para quem quiser mais informações, eu acho que eu estou um pouco por fora do processo seletivo atualmente. O site deles é super informativo, eles falam muito bem desse processo seletivo, do currículo, da carta de motivação, dos pré-requisitos. Acho que é super válido entrar lá e checar as informações. E qualquer coisa também mandar um e-mail perguntando para eles. Acho que em geral eles têm uma comunicação muito boa com todo mundo. Show de bola. Então, é uma grande organização aí que ajuda pessoas do mundo inteiro por um determinado período de tempo, né? Não para sempre, igual você falou, massa. Então, galera, para quem tiver interesse da comunidade aí em participar ou entrar nessa organização, a Lívia deixou aí, a gente vai deixar o site também depois na edição aqui para vocês dos Médicos Sem Fronteiras, para vocês poderem ter mais informações e se aplicarem para os projetos, para as seletivas, né, apropriadas aí em determinados lugares. Show. Deixa eu só falar mais uma coisa. Você me perguntou se era voluntário, né? Essa questão do voluntário, ela é muito curiosa, na verdade, porque como as missões, elas não são, os projetos, né, eles não são fechados, então não necessariamente você se aplica para uma vaga. Você aplica para essa posição e eventualmente se aparecer uma vaga, você é convocado ou eles veem a sua disponibilidade. Então
Então, essa palavra voluntário, ela vem muito mais desse sentido de que, eventualmente, você pode ser, alguém te liga e fala, e aí, tá disposta? E como a gente tem uma dinâmica de vida aqui que é muito diferente, né? Geralmente a gente está vinculado a alguma clínica ou a gente tem uma dinâmica de atendimentos, de repente a gente larga tudo e vai. Na época que eu fui, por exemplo, atualmente eu faço mestrado com o Bruno, igual eu falei, né? Eu tava concorrendo a essa bolsa de doutorado direto com ele mesmo. Hoje em dia é o Yuri que pegou essa vaga. A gente vive falando que eu ia roubar a vaga dele, mas decidi ir pro Iraque. Mas era isso. Então, assim, era aquele momento que eu precisava fazer uma decisão e tomar uma decisão, e a decisão foi de ir, assim, você larga tudo e vai. Por um período que às vezes se estende, às vezes ali fica mais curto, pelo contexto às vezes ser um pouco instável nos países que você vai, a missão pode acabar a qualquer momento, ou você pode querer estender um pouco, ou dependendo da atividade que você está desenvolvendo, eles pedem para você ficar um pouco mais. Então, o voluntário é nesse sentido, assim, nós somos profissionais remunerados, mas é como se fosse um emprego, temos o contrato e tudo mais. O voluntário é só de largar tudo. Largar tudo e vai, tá. E valeu a pena, pela sua fala, eu senti na sua voz que valeu muito a pena.